Olá, minha amiga artesã, tudo bem com você? Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Martins, do Ateliê Retalho Criativo. E hoje eu vou ensinar para você esse porta-kit higiene bucal. Olha só, por dentro ele tem esse compartimento do meio para colocar pasta e escova. E tem esses bolsos laterais para colocar outros itens, como fio dental, uma toalhinha higiênica, um antisséptico bucal daqueles pequenininhos e qualquer outra coisa mais que você queira colocar. Aqui eu fiz com nylon dublado, que é um material impermeável. Então, se você colocar a sua escova aqui um pouquinho molhada, não vai passar para o lado do tecido. Eu fiz aqui, ó, na cor grafite, mas esse material você encontra em diversas cores, cores claras, cores alegres, e você vai poder fazer um composê bem bonito com o seu tecido. Lembrando que quem faz parte do meu grupo tem exclusividade. Essa aula sai 2 dias antes, lá dentro do grupo, para que você possa assistir primeiro. Lá também você vai encontrar o PDF com a lista de materiais e todas as medidas dessa peça. E também você vai poder postar fotos de peças que você aprendeu comigo, trocar ideias, dar sugestões e principalmente tirar todas as suas dúvidas. Então, se você ainda não faz parte do meu grupo, venha fazer parte. Você vai ser muito bem recebida. Então vamos lá? Vamos colocar a mão na massa? Para fazer o nosso porta-kit higiene bucal, nós vamos precisar de tecidos de no mínimo 2 estampas diferentes, manta R1 ou R2, telinha. Eu comprei essa telinha aqui no meu bairro com o nome de filó, mas eu sei que ela tem um outro nome, que é telinha de vôlei ou redinha de vôlei. Não sei dizer para você se é o mesmo material, mas aqui você tem a opção também de substituir por plástico cristal gramatura 30. Vamos precisar também de nylon dublado ou acoplado, 2 pedaços de zíper de metro de no mínimo 26 centímetros, 2 cursores, um botão de pressão do tipo tic-tac. O meu é tamanho 10, mas se você desejar usar tamanho 12 ou 14, também pode. E o viés industrial largo. Essa peça é feita só com medidas, mas quem me acompanha já sabe que eu gosto de tirar todas as medidas no papel e já deixar os moldes prontos, porque se eu precisar fazer outra peça, já está tudo prontinho. Então, para o corpo, você vai cortar um retângulo de 35 por 26. 35 por 26. Para aquele compartimento que vai ser feito com a telinha ou com o plástico cristal, você vai cortar um retângulo de 26 por 10, 26 por 10 centímetros. Para o compartimento de dentro, onde vai a pasta e a escova, você vai cortar um retângulo de 10 por 12 centímetros. 10 por 12 centímetros. E para o fecho, as medidas são 10 por 14 centímetros. 10 por 14, sendo que aqui na parte de baixo você vai arredondar. Então é só dobrar dessa forma, colocar algo redondo aqui, seja um gabarito, seja uma tampa de alguma coisa redonda, riscar e arredondar, tá? Aí vai ficar assim, é o nosso fecho. E aí você vai cortar. Para o corpo, você vai cortar uma vez no tecido principal, uma vez na manta e uma vez no nylon dublado. Tá? Isso para o corpo.
Para os bolsinhos de telinha, você vai cortar 2 vezes na telinha ou no plástico cristal. Para o compartimento da pasta e da escova, você vai cortar 1 vez no tecido principal e 1 vez no nylon dublado. E para o fecho, 1 vez no tecido principal, 1 vez no tecido de forro e 1 vez na manta. Eu já adiantei. A primeira coisa que a gente vai fazer é estruturar o corpo e estruturar uma parte do fecho. Então, eu fiz daquela forma que eu costumo fazer sempre, cortei a manta 1 centímetro maior, fui no ferro, passei e fiz também um matelacê na diagonal em um sentido só. Deixa eu aproximar para ver se vocês conseguem ver. Tá meio difícil porque a linha é branca, né? E esse tecido é bem estampado. Mas eu fiz em um sentido só, eu não cruzei, tá? Na diagonal, ó, assim. Aqui você pode fazer do jeito que você achar melhor. Ou você pode fazer um matelacê na diagonal, cruzando de um lado, depois do outro lado. Você pode fazer um quilting livre, ou você pode fazer linhas paralelas, aí você decide, tá? E fiz a mesma coisa também no fecho. Acho que o fecho dá pra ver melhor, ó. Tá vendo? Estruturei na manta e fiz uma telacê. Eu já ia me esquecendo que nós vamos precisar também cortar 8 retângulos bem pequenininhos para nós fazermos o acabamento no zíper. O retângulo tem a medida de 3 por 4, 3 por 4 centímetros. Eu cortei aqui com 4 centímetros, se sobrar, foi a olho, tá? Se sobrar, a gente corta. Agora, aqui na medida dos 3 centímetros, foi de acordo com a largura do meu zíper. Então, se você comprar um zíper que tiver uma largura diferente de 3 centímetros, aí você vai cortar esse retângulo de acordo com a largura do seu zíper, tá? Porque nós vamos fazer aqui um sanduíche para alongar esse zíper. Mais para frente eu vou explicar para você como que a gente vai fazer. O próximo passo, preparar o fecho e preparar as partes de dentro. Então, eu vou começar aqui pelo fecho. Então, eu vou pegar essa parte aqui que já está estruturada, e vou pegar aqui a parte do forro e vou juntar direito com direito, tá? Assim. E aí eu vou para a máquina, vou passar uma costura retrocesso no início e no final, aqui na volta toda, para juntar essas duas partes, e vou deixar só essa parte de cima aqui aberta. Aí eu vou pegar também o meu compartimento de escova e pasta, vou pegar as duas partes, vou pegar a parte do tecido principal e a parte do dublado. Vou juntar também direito com direito, e aí eu vou passar uma costura nos 4 lados, sendo que de um lado eu vou deixar vou deixar uma abertura de uns 3 dedos, tá? Então eu vou passar a costura aqui, 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 e aqui eu vou passar só aqui e aqui, vou deixar uma abertura aqui de uns 3 dedos. Então vamos fazer essa parte. Então pronto, passamos as costuras. Agora aqui nesse retangular nós vamos cortar aqui, olha, as pontinhas para não ficar com excesso, tomando cuidado para não pegar a costura, tá? E aí nós podemos
desvirar por aquela abertura que a gente deixou. Como nós estamos aqui usando o nylon dublado, então a gente tem que tomar cuidado com o ferro, tá? Porque o nylon dublado não suporta o calor. Então, quanto mais a gente puder evitar o ferro, melhor. Mas dá pra ajeitar bem direitinho, sem precisar passar o ferro. Quem desejar passar o ferro, coloca o ferro numa temperatura bem morninha e passa bem rapidinho. Nem chega a parar o ferro assim em cima, porque senão o dublado ele derrete, tá? Tem que tomar bastante cuidado. Então tá, aqui a gente já tem o nosso compartimento da escova e da pasta. Quem desejar pode passar uma costura de pesponto aqui em cima para ficar mais assentadinho, para dar um charme a mais. Ou você pode deixar assim mesmo, do jeito que tá? Aí agora o nosso fecho, como ele tem essa parte aqui que é bem arredondada, então nós vamos cortar aqui, ó, bem rente a costura, ou então fazer pix. Eu agora vou experimentar cortar assim, ó, bem rente a costura. E aí a gente vai desvirar também. Por essa parte aqui que ficou aberta, a gente desvira. Aí aqui, no caso do fecho, pode passar à vontade, porque só tem a manta. E aí manta não tem nenhum problema em passar, né? Tá? Eu vou só ajeitar assim, ó. E aí aqui no fecho, nós vamos ajeitar ele bem bonitinho, melhor ir no ferro mesmo, que aí ele vai ficar bem assentadinho. E aí a gente vai passar uma costura de pesponto de um pé de máquina aqui, ó, na volta toda, pra dar acabamento, tá bom? Prontinho, terminei, olha só. Eu resolvi passar no meu também aqui, ó, essa costura de pesponto para ficar mais bonito. E aqui, ó, o nosso fecho também já tá pronto. Eu vim bem devagarzinho aqui, ó, para fazer o redondinho bem bonitinho, porque tem que ficar com um acabamento bonito, né? O fecho, acho que é a coisa, é a parte mais que vai ficar mais visível na peça, então tem que ser bem bonitinho. Agora o que nós vamos fazer é preparar os dois bolsinhos de telinha ou de plástico cristal, dependendo da sua escolha, e os dois bolsos têm zíperes. Então nós vamos primeiro preparar os zíperes. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, podemos reservar um pouquinho as telinhas aqui, é colocar os cursores nos zíperes. Então, para isso eu deixei já o meu zíper um pouquinho maior, e para eu colocar o cursor, eu costumo, o que dá certo para mim é tirar essa parte aqui, ó, um dos lados, ó, eu tiro o nylon. Deixo só o dente. Aí eu abro um pouquinho o zíper, acerto bem, se não estiver bem certinho aqui, né? Ó, acerto bem aqui em cima. E aí coloco o cursor. A parte mais gordinha, né, é o que vai encaixar no dente. Então eu coloco primeiro o lado que tá inteiro, aí seguro e depois encaixo aqui o lado que tá só o dente. Lembrando que os dois tem que entrar juntos, né? Pra ficar certinho. Aí eu puxo meu cursor até o meio, ó. Posiciono ele aqui no meio, tá? Aí eu vou fazer isso com os dois zíperes. Prontinho.
Coloquei os dois cursores. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar 1 centímetro de cada lado nos dois zíperes. Então primeiro eu vou medir aqui, vou fazer uma marcação, ó, dos dois lados. Esse lado aqui, ó, como eu já tirei aqui, ó, eu já tirei um pouquinho para poder colocar o cursor. Aí eu vou tirar só o dente, né? Eu posso acertar aqui um pouquinho, não tem problema. Se você for colocar o zíper, se você for colocar o cursor, aliás, do zíper da mesma forma que eu, procura não cortar muito aqui, tá? Corta só um pouquinho aqui, só em cima, só para facilitar o encaixe no cursor, tá? Se você for colocar como eu, mas se você tiver alguma outra maneira de colocar o cursor, coloque aí da maneira que funciona para você. E aí eu vou tirar esse 1 centímetro do zíper. Vou cortar, ó. Tá? Aí o zíper vai ficar um pouquinho menor. Aqui eu vou ter que dar uma acertadinha, que eu acabei cortando demais na hora de cortar para encaixar o cursor, mas não tem problema. Desde que seja um corte mínimo, não vai afetar muito o resultado final. Então agora, ó, meu zíper já tá com os cursores e menorzinho. Aí eu vou pegar aqueles retângulos e aqui na extensão dos 3 centímetros, que é a largura do meu zíper, eu vou posicionar aqui, direito do zíper, tá? Que é o lado dos dentinhos, com o direito aqui do tecidinho. Aí, ponho aqui. E vamos fazer um sanduíche. Aí, desse lado aqui, é o avesso do zíper, vou colocar o direito do tecidinho. Assim. Posso alfinetar, se eu quiser, ou ir direto para a máquina. Vou costurar aqui, ó. Vou passar uma costura de um pé de máquina, retrocesso, no início e no final. Geralmente, quando é um trecho pequenininho assim, você pode, para não franzir debaixo do pé da máquina, você pode começa daqui do meio, ó. Você já põe na máquina, baixa a agulha aqui no meio, aí você vem um pouquinho para frente, aí dá um retrocesso, vai até atrás e depois volta e dá um pequeno retrocesso aqui. E aí nós vamos fazer isso dos dois lados de cada zíper, tá bom? Os zíperes estão preparados. Olha só o resultado. Passei a costura aqui, ó. Aí é só virar assim pro lado certo, ó. E aí a gente já tem um acabamento nas pontas dos zíperes. Aí a gente vai reservar esses zíperes um pouquinho. E aí agora vamos aqui para a telinha ou plástico cristal. Nós vamos pegar o nosso viés e vamos fazer um acabamento aqui na parte de cima. Então eu vou pegar o viés, ó, e vou dobrar ao meio. Vou dobrar ao meio assim, olha, bem certinho. Vou vincar. Procure não esticar muito, tá? Porque esse viés pronto aqui de algodão, qualquer esticadinha que você dá nele, ele fica laceado. Então é só dobrar. Só dobrar assim, não precisa esticar, tá? E aí a gente vai encaixar ele dobrado aqui, ó.
em um dos lados. Vou colocar um alfinete aqui para você ver como que vai ficar. Aí você vem encaixando aqui, olha. Você pode já fazer isso já debaixo do pé da máquina, porque aí você já vai encaixando, ó, e já vai costurando. Não precisa nem pôr alfinete. Ó, tá vendo? Você vai encaixando, vai segurando com cuidado. Se você for usar essa telinha, toma cuidado, tanto para não esticar o viés, como para não esticar a telinha, porque no caso dessa telinha, que é o filó, ele tem uma certa elasticidade, então se você esticar, depois vai ficar, na hora que você for pregar na peça, vai ficar feio, tá? Então prega tranquilo, sem esticar, tá bom? Aí nós vamos passar uma costura aqui, ó, para pregar esse viés aqui em cima e dar um acabamento aqui na parte de cima. Já fiz aqui o acabamento das telinhas, olha só, nas duas. Agora nós vamos pegar novamente aqui os nossos zíperes e eu vou posicionar o meu cursor mais pro canto. Prestem atenção agora na hora de pregar a posição, que nós vamos pregar agora esses zíperes aqui nas telinhas, para que os dois zíperes abram para o mesmo lado, tá? Abram e fechem para o mesmo lado, tá? Porque senão fica esquisito. Então aí eu vou dobrar aqui ao meio meu zíper, ó, para marcar o meio. Vou marcar esse meio com um pequeno pique, mas bem pequeno mesmo, para depois não ficar buraco, tá? Só para eu saber onde que é o meio. Esse aqui é a mesma coisa. E aí aqui a telinha também, ó. Vou dobrar o meio. Aí aqui em cima no viés, se você tiver uma caneta, um giz, que saia fácil. Caneta que apaga no ferro nem digo, porque essa telinha aqui não pode passar, né, gente? Mesmo que você ponha o ferro aqui só na pontinha, você corre o risco de estragar. Então, eu acho que é melhor tentar vincar aqui assim, ó. Aí fica marcado já o meio. Tá vendo? Aí faz isso nas duas. E aí nós vamos posicionar, ó, aqui. Vamos pegar o zíper aqui, ó, lado direito para cima, ó, aqui tá o meu cursor. E aqui também o lado da telinha que vai ficar para cima. Você coloca aqui, ó, meio com meio. Você vai encaixar aqui. Aí na hora que você for costurar, quando chegar aqui o cursor vai atrapalhar. Aí você abaixa a agulha. Não, o lado meu que vai ficar para cima é esse. Eu coloquei aqui do lado errado. O meu lado que vai ficar para cima é esse aqui. Aí você abaixa a agulha, levanta o pé da máquina, puxa o cursor para cá e continua costurando. Que aí o cursor não vai atrapalhar, tá bom? Aí nós vamos, aí você posiciona aqui bem bonitinho, tá? E passa uma costura aqui, ó. Deixa eu apontar aqui para o meu dedo não atrapalhar. Ó, aqui, ó, na parte de cima, tá? De ponta a ponta. Mas aí você acerta bem bonitinho aqui, ó. E passa a costura. Aí nós vamos fazer isso nessa telinha. E aí vamos pegar o outro zíper, a outra telinha e fazer a mesma coisa.
Fiz o acabamento todo da telinha, olha só. E outra coisa que eu já me adiantei e fiz, mas eu vou explicar para você direitinho como eu fiz, foi o acabamento no zíper aqui, ó, na parte de cima, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei o meu viés, dobrei ao meio dessa forma aqui, igual eu ensinei para você, para dobrar, para colocar aqui, e encaixei aqui, passei uma costura de pesponto aqui. Aí, as minhas telinhas ficaram assim, tá? Estão prontinhas para aplicar no forro. Aí agora, o próximo passo é, nós vamos pegar a parte do forro, que é o nylon dublado, e vamos aplicar essas telinhas aqui. Então, é uma desse lado, aí a gente vai alinhar direitinho aqui e vamos alfinetar. A gente tem que segurar firme, porque essa telinha ela escorrega bastante em cima do dublado. Vamos pôr um alfinete aqui no meio também. E a outra na outra ponta. Ó. Segura e alfineta. Aí nós vamos passar uma costura de pesponto aqui, ó, e aqui. E aqui nós vamos passar uma costura de segurança, aqui na volta toda. Só que essa costura de segurança nós vamos passar do lado do nylon, tá? Porque essa telinha, eu já fiz o teste, como ela é muito fininha, então quando você passa o pé da máquina aqui por cima dela, a tendência dela é enrugar. Agora, quando a gente passa do lado do nylon, aí desse lado aqui ela fica retinha. Costurei os bolsinhos de telinhas, ó, prontinho. Então agora a gente vai aplicar o compartimento da escova e pasta de dente. Então ele vem aqui no meio, tá? Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos procurar deixar uma distância igual aqui e aqui, tá? Quem quiser pode até fazer uma marcação, ó, pode achar o meio aqui, ó, dobrar bem ao meio aqui, olha, vincar o meio e vincar o meio aqui do compartimento aqui, ó, e aí procurar pôr meio com meio, pra ficar bem certinho. E aqui, ó, daqui pra cima a gente vai medir uma distância de 4 centímetros, tá? Ó, 4 centímetros, para depois não ter perigo na hora que a gente for fechar a peça, né? Aí coloca aqui bem no meio, alfineta, para não sair do lugar. Aí aqui, ó, onde a gente deixou a abertura, ajeita direitinho, porque quando a gente passar a costura, já vai fechar aqui. Aí você vai passar uma costura, retrocesso no início, um pé de máquina aqui, ó, na volta toda. Aí vem aqui, aqui e retrocesso no final.
esfreguei o meu compartimento de escova e pasta, caprichei aqui no retrocesso, aqui ó, na entrada, porque como o tubo de pasta costuma ser meio gordinho, né? E também vai uma escova aqui, então a gente tem que caprichar para não ter o perigo de ficar descosturando. Feito isso, eu vou pegar a minha parte do corpo do principal, que já está estruturado com a manta, e vou pegar também o meu fecho. Eu já fiz aqui, ó, dobrei ao meio e fiz um pique aqui e fiz a mesma coisa aqui no corpo. Também dobrei aqui ao meio, ó, e fiz um pique aqui, tá? Aí eu vou pegar a parte direita do meu fecho, que é a parte que está estruturada com a manta, e vou juntar direito com direito e pique com pique aqui. Ó. Aí eu posso ou colocar um alfinete ou então posso já passar uma costura bem fininha aqui de segurança para prender esse fecho aqui, tá? Mas eu vou colocar aqui um alfinete. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha parte aqui, ó, e vou colocar direito com direito, dessa forma. Aí vou posicionar bem certinho aqui, um em cima do outro, direito com direito, e vou alfinetar. E aí eu vou deixar uma abertura aqui, ó. Aqui tá a parte de baixo do nosso compartimento de escova e pasta. Eu vou deixar uma abertura de mais ou menos uns 4 dedos aqui, nessa parte de baixo, tá? Aí eu vou marcar aqui, olha, com o giz, tá? Aí eu vou passar uma costura, vou começar aqui, ó, retrocesso no início, um pé de máquina, e vou aqui na volta toda, tá? Na volta toda aqui, vou fechar. E vou terminar aqui com retrocesso no final. E aqui fica a abertura. Então vamos lá. Prontinho, passei a costura na volta toda, olha só. Agora eu vou tirar os cantos para não ficar com excesso na hora que desvirar, tomando cuidado para não pegar a costura. Onde você vê que tá meio desigual assim, pode acertar para não ficar volumoso. E aí a gente pode desvirar. Aí a abertura aqui, ó, não ficou tão grande. Quem desejar deixar maior, fique à vontade. Pra mim acho que 4 dedos dá pra desvirar tranquilo. É só fazer o seguinte: pôr a mão por aqui. Vamos tirar aquele alfinete que eu coloquei para prender o fecho, né, para não se machucar. E aí, ó, põe a mão por aqui, não a mão toda, só, ó, tô pondo 4 dedos aqui, ó. E aí eu vou puxar, ó, lá a ponta mais longe, ó. Prontinho, olha só, desvirado. Agora a gente só precisa ajeitar bem
os 4 lados. Eu costumo usar a agulha de tricô com bastante cuidado. Às vezes uso até essa parte aqui que é mais arredondada, para não ter o perigo de furar, né? Mas você pode usar o que você está acostumada para ajeitar aqui os cantinhos. Mas como a gente cortou as pontinhas, nem tem muito o que ajeitar. Ó, tá vendo como ficou? Aqui, ó, o acabamento aqui no zíper ficou melhor. Fica melhor quando a gente faz esse alongamento no zíper, ó. Porque aí a hora que a gente passa a costura aqui pra fechar, não passa em cima do zíper, né? Passa em cima do tecido, aí se torna mais fácil, fica mais suave. Aí agora você pode procurar acertar bem direitinho assim, ó. Se quiser ir no ferro até pode, mas conforme já disse, tomando cuidado para não usar o ferro muito quente por causa do dublado, só para dar uma assustadinha mesmo, uma desamassadinha. Antes de nós finalizarmos a nossa peça, nós vamos pregar o botão de pressão. Atendendo a pedidos das meninas lá do meu grupo, que eu pedi a opinião delas a respeito dessa peça lá e perguntei se elas preferiam, se elas achavam que ficava mais legal, botão de pressão ou botão imã. A maioria votou pelo botão de pressão, então eu vou finalizar essa peça com o botão de pressão. Mas você na sua casa, se desejar colocar o botão imã, fique à vontade. A diferença é que você vai pregar o botão imã, uma parte dele, antes de prender esse fecho aqui às outras partes, tá? Porque ele vai ficar só aqui na parte do forro, para não aparecer aqui desse lado. Agora, quando é botão de pressão, a peça pode ser finalizada e depois colocado o botão. Então nós vamos começar colocando pelo fecho, tá? Eu já dobrei aqui, ó. Fiz uma marcação, marquei aqui o meio, me baseei pela costura aqui do pesponto, fiz a marcaçãozinha um pouquinho acima, ó, tá? E aí fiz um furo aqui e vou aplicar a parte do botão que vai aqui no fecho, que geralmente é a parte que tem a argolinha menor, tá? Aí eu vou aplicar aqui com a ajuda do meu balancinho que tá aqui do lado. Preguei o meu botão aqui no fecho, olha só. Aí agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dobrar a peça da maneira como ela vai ficar. Então a gente vai se basear aqui, ó. Eu vou começar dobrando aqui pelo acabamento aqui do viés em cima, ó, no zíper aqui, ó, embaixo. Aí eu dobro bem aqui, dobro aqui no meio do viés, ó, e aqui em cima dobro também mais ou menos no mesmo ponto. Aí vai ficar assim, ó. Você vai dobrar bem certinho. Se quiser, pode até colocar clips, se você tiver, ó, para ela não entortar. Eu vou fazer assim, acabei de ter essa ideia agora, ó. Vou fazer assim porque a minha peça piloto, na hora de pregar o botão de pressão, ficou aqui no fecho, eu preguei certinho. Aí quando foi para pregar aqui, ó, eu preguei um pouquinho torto, aí ela ficou meio tortinha, pouquinha coisa, mas ficou. Então, para ficar bem certinho, você tem que dobrar do jeito que vai ficar, bem alinhadinho assim, para depois aqui não acontecer de ficar assim torto, tá? Aí tá, dobrei, olha. Aí eu viro aqui, que o fecho vai fechar aqui, né? Então aqui eu já tenho condições de saber qual é a altura que o fecho vai bater. Aí eu não vou deixar bem justo assim, não. Porque senão quando eu for colocar aqui a pasta, a escova, o fio dental e qualquer outra coisa a mais, vai ficar estourando, né? Então eu tenho que deixar
uma folguinha aqui, olha, para poder dar certo. Então, o que eu posso fazer? Eu pego uma caneta, ó, e ponho aqui. Ponho aqui, dobro, porque aí vai ficar o espaço de uma caneta aqui, ó, tá vendo? Vai ficar um espacinho legal aqui. Aí eu alinho direitinho aqui, ó, vejo se tá certinho. E aí eu faço uma pressãozinha em cima do botão, ó. Eu posso até, se ficar difícil de marcar assim, geralmente marca, ó. Mas como o meu tecido é muito estampado, tá difícil de enxergar. Então, eu posso até, ó, pegar aqui o giz, ó, dar uma sujadinha no botão com o giz, ó. E aí eu vou lá. Bem certinho aqui, ó. E aí dou uma pressionadinha. E aí vai marcar certinho aonde que eu tenho que pregar o outro botão. Aqui o meu tecido é muito estampado, acho que não vai dar pra vocês enxergarem, ó. Mas aí vocês podem usar, aqui no caso seria legal se eu estivesse usando um giz branco. É que o giz aqui é meio parecido com a cor aqui do tecido, né? Mas eu tô conseguindo enxergar bem. E aí eu vou pôr a minha mão por aqui e vou pregar o botão bem aqui na marcação. Prontinho, meninas, preguei o botão de pressão do outro lado também, olha só. Vou fechar aqui para vocês verem como é que ficou. Aqui, olha só, já ficou bonitinho, né? Agora vai ficar mais bonito ainda com a costura final. Nós vamos acertar bem direitinho aqui a abertura que nós deixamos. Quem quiser pode até colocar um alfinete para poder ficar bem certinho, né? Aqui. Ó. E aí nós vamos passar uma costura aqui na volta toda para dar acabamento. Uma costura de pesponto, tá? Aí a gente já vai fechar essa abertura aqui que a gente deixou. Passei a costura de acabamento na volta toda, olha só como é que ficou. Agora é só a gente dobrar bonitinho assim, ó. Fecha com o botão de pressão. Mais uma última dica, quem não souber aplicar esse botão de pressão, aqui no meu canal do YouTube tem um vídeo que ensina como aplicar botão de pressão. E para quem me acompanha pelo Face, acredito que na minha fanpage também tem esse mesmo vídeo, tá? É só assistir, lá eu explico em detalhes. E também quero agradecer as meninas do meu grupo que deram a sugestão, não só a respeito do botão, mas também a respeito do tamanho da peça. Elas sugeriram que fosse um pouquinho menor e eu segui o conselho delas e percebi que realmente ficou mais bonito assim, tá? Tirei 1 centímetro de cada lado e ficou mais jeitosinho, tá? Muito obrigada, meninas, pela sugestão. Então, o nosso porta-kit higiene bucal está pronto. E então, gostou desse passo a passo? Se você gostou e está me vendo pelo YouTube, deixe o seu joinha para mim, compartilhe e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você está me vendo pelo Facebook, deixe a sua curtida e compartilhe com as amigas. Até um próximo vídeo, um beijo, tchau!